Shalom, shalom Adonai. Quero deixar hoje uma passagem para nossa meditação, que está em Romanos 12, versículo 9. Aqui fala sobre o amor cristão. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vamos meditar só nesse trecho por enquanto. Aqui a palavra do Senhor fala sobre um amor não fingido. E quando a gente fala sobre amor, o maior exemplo que a Bíblia nos mostra sobre amar, sobre amor, né, é Deus, né, é Jesus. Porque a palavra do Senhor fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus demonstrou o seu amor pela humanidade, por nós, mesmo nós não merecendo. Mesmo nós sendo falho, pecador, Deus nos amou incondicionalmente. E Ele enviou Jesus. E Jesus, ele andou nessa terra e ele demonstrou o amor a toda a humanidade. Jesus, ele veio como primícias e ele morreu pela humanidade. E quando ele estava na cruz do Calvário, sendo zombado, sendo cuspido, sendo humilhado, sofrendo uma dor horrenda, e ele ainda demonstrou o amor ainda pelas vidas, por aquelas pessoas, né? Ele fala ainda, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Então ele amava as pessoas, mesmo as pessoas não merecendo, ele amava, ele decidiu amar. E o Senhor nos chama a amar. O Senhor nos deu, né, um mandamento. E o mandamento que o Senhor nos deu, né, ele resumiu ele em amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento, né? Nós temos que amar. Nós temos que ser pessoas que amam aos outros, não porque o outro vai me beneficiar, não porque o outro ele fez algo bom para mim, mas eu tenho que amar meus inimigos, amar quem me persegue, amar quem me faz o mal. A palavra do Senhor nos manda amar. Irmãos, e amar é uma decisão, né? E nós não conseguiríamos a gente amar, a gente viver a palavra de Deus se não for o Espírito Santo de Deus em nós, trabalhando em nós. Então nós precisamos, né, do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele morreu, por isso que ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar, porque o ser humano, ele é caído. E o ser humano sozinho, ele não consegue. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, para que ele venha nos moldando, para que ele venha trabalhando em nós o nosso caráter, moldando em nós, para que a gente venha ser parecido com Cristo, né? A gente chegar até a estatura de varão perfeito. O Senhor quer que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, ser parecido com Jesus Cristo. E a palavra do Senhor também nos fala, irmãos, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Lá fala sobre guerras, rumores de guerra, né? A palavra do Senhor nos fala, e ele fala que o amor de muitos esfriaria por causa da maldade, por causa de tantas coisas que têm acontecido no mundo. E que nós venhamos, irmãos, né, pedir a Deus, orar a Deus, para que o nosso coração venha a ser um coração cheio do amor do Senhor. Porque um dos frutos do Espírito Santo de Deus é o amor. E que nós venhamos pedir a Deus que nossos corações venham a ser cheios do amor de Deus. Que nós venhamos transbordar esse amor para vidas, para as pessoas. Que nós venhamos aprender como Cristo nos ensinou
que nós venhamos viver e ser como ele, como Estevão também. A palavra de Deus fala que Estevão também, né, é um homem cheio do Espírito Santo e foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele também orou pelas pessoas, para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam matando eles. Estevão falou também, né, que eles não sabiam o que ele estava fazendo. Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto, e ele falou: eis que eu vejo, né, os céus abertos e o Senhor assentado à destra de Deus Pai. E o pessoal foram lá e apedrejaram Estevão. E Estevão orou e intercedeu por eles. Então a gente vê, irmãos, né, que é possível, né, a gente ser pessoas melhores. É possível, mas nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos de Cristo nos moldar e nos ensinar a ser pessoas melhores. E aqui nesse versículo, continuando no 9, aqui fala assim: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E quando a palavra do Senhor fala que nós devemos aborrecer o mal, nós devemos fugir do mal, fugir da aparência do mal. Eu lembrei de Jó, que a palavra do Senhor fala que Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro, que se desviava do mal. E assim também devemos ser nós, irmãos, nos desviar do mal, fugir do mal, que nós venhamos ser assim. E a palavra do Senhor fala que Deus deu testemunho de Jó contra Satanás. Tu vistes o meu servo, homem temente, reto, que se desvia do mal, e que nós assim também venhamos ser, né? Desviar do mal, desviar da aparência do mal, desviar daquilo que desagrada a Deus. Se eu sei que isso vai me fazer cair, se isso vai me fazer pecar, que nós venhamos fugir, irmãos. O pecado, a gente não tem que fretar com o pecado. A gente tem que fugir do pecado, correr do pecado, correr de tudo aquilo que vai nos afastar de Deus, que vai fazer a gente tropeçar e cair. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui fala, irmãos, né, do um amor fraternal, um amor em família. Eu devo amar o meu próximo como a minha própria família. Eu devo amar o meu próximo como Cristo nos amou. Eu também devo amar o meu próximo. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Que nós venhamos, irmãos, cuidar um dos outros. Que nós venhamos ser um povo fervoroso, né? Um povo cheio do Espírito Santo. Né? Que essa chama, essa presença do Espírito Santo de Deus, ela não venha se apagar em nós. A palavra do Senhor fala, né? Não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. Mas que essa chama, esse amor, esse fervor, né? De servir na casa de Deus, de servir na obra do Senhor, de fazer algo para Cristo, que esse amor, esse fervor, ele venha ser constante em nossas vidas. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Que nós venhamos, irmãos, ter esperança, né? Que nós venhamos nos alegrar, sede pacientes na tribulação. Como é difícil, irmãos, a gente ter paciência. Você está passando, às vezes, uma luta, uma peleja, uma tribulação. E a palavra nos fala, né? Para a gente ter paciência na tribulação. Perseverai na oração. Então, que nós venhamos orar, perseverar, vigiai e orai. Né? Que nós venhamos esperar em Deus. Que nós venhamos descansar no Senhor
e crer, né, que o Senhor, Ele tem cuidado de nós, e crer que o Senhor, Ele ouve nossas orações, Ele ouve o nosso clamor. Aleluia. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Então o Senhor nos fala, né, irmãos? Vou deixar até aqui, amém? Para a gente abençoar aqueles que nos perseguem. Para que a gente venha, irmãos, não amaldiçoar, né? Amaldiçoar às vezes com palavra, né? Mas que a gente venha abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar em oração, que nós venhamos orar por essas vidas, por essas pessoas, que nós venhamos pedir a Deus para que tire de nossos corações, às vezes, toda amargura, toda tristeza, toda mágoa, né? Mas que a gente venha orar e interceder por essas vidas, por essas almas, por essas pessoas, porque elas carecem de oração e nós, né, como devemos ser imitadores de Cristo Jesus, como Jesus também foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus sofreu nessa terra, né, tão terrível, né? Foi o sofrimento de Cristo por amor à humanidade. E assim como Cristo, né, andou 1 milha, andou 2, assim Ele nos ensinou, né, se te pedir a túnica, da capa. Então o Senhor nos ensinou. E assim também nós devemos viver, assim também nós devemos ser parecidos com Cristo. E que o Senhor venha nos moldar dia após dia, que nós venhamos pedir ao Senhor para que venha nos transformar, para que a gente venha verdadeiramente dar liberdade para Deus, entrar em nossos corações, entrar nas áreas da nossa vida que precisa ser mudado. Qual área da sua vida precisa que Deus mude? Ou da minha vida, ainda que Deus ainda não mudou, não transformou? Porque a transformação ela é diária, ela é dia após dia. Todo santo dia tem algo para Deus transformar em cada um de nós. Né? E essa obra, o Senhor vai transformando, o Senhor vai nos lapidando, dia após dia. Mas para o Senhor fazer, eu tenho que dar liberdade, eu tenho que permitir o Senhor fazer. Porque o Senhor, Ele não arromba porta, o Senhor não arromba coração. O Senhor quer fazer, o Senhor quer transformar, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos ajudar. Mas nós precisamos de deixar o Senhor fazer em cada um de nós. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor fala, né, irmãos? Alegrai-vos com o que se alegra e chorai com o que choram. Nós temos nos alegrado, irmãos. Nós temos nos alegrado com nossos irmãos. Nós temos chorado com aqueles que choram. Eu tenho me alegrado se Deus tem abençoado o meu irmão, se Deus tem prosperado o meu irmão. Eu tenho me alegrado? Ou isso tem trazido em mim uma inveja? Por que Deus deu a ele e não a mim? Ah, mas por que o fulano comprou o carro e não eu? Por que o fulano conseguiu viajar para tal cidade e eu não? Ou eu tenho me alegrado? Glória a Deus que Deus abençoou o meu irmão. Glória a Deus que o Senhor fez isso na vida do meu irmão. Porque nós devemos nos alegrar, né, com as bênçãos, com as conquistas na vida do nosso próximo. E nós devemos também chorar com aqueles que choram. Que nós venhamos, irmãos, ter um coração transformado. E que toda mundiça, né, tudo aquilo que desagrada a Deus, que o Senhor venha estar arrancando de dentro de cada um de nós. Que o Senhor venha estar arrancando tudo aquilo que não provém dele em nós. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar aqui hoje para os irmãos e para mim também estar meditando. Boa noite a todos. Fica com Deus. Aleluia.